Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. Agora 5h01. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 você em Ribeirão Preto ou acompanhando nas plataformas digitais pelo YouTube, Facebook e aplicativos da Rádio Bandeirantes de Campinas. Hoje é terça-feira, em 24 de agosto de 2021, vamos até às 18h30, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes, seu time é destaque, agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Informações da Ponte Preta chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta se reapresentou agora à tarde no CT do Jardim Olina. Iniciou a preparação para o duelo contra o Vasco domingo lá no Rio de Janeiro. Macaca que vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B. Daqui a pouco o zagueiro Cleilton, hoje foi o entrevistado, fala do seu momento e também da parceria com o Thiago Lopes no sistema defensivo da Alvinegra. E o destaque do Bugre que entra em campo hoje para enfrentar o Operário, chegando na voz de Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Sim, tudo Band por aí, Marquinhos. Também, Júlio Nascimento. Tudo Band. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Como a Band antecipou, né? Diogo Matheus vetado mesmo pelo departamento médico, uma contusão no tornozelo, não vai para o jogo. O garoto Matheus Ludic deverá ser confirmado como titular. Bruno Silva volta depois de suspensão e Lucão do Break poderá mesmo ser confirmado novamente como titular no ataque do Bugre. Em tempo, Júlio, sobre Rodrigo Andrade, recuperado de uma contusão muscular, pode ser titular neste meio-campo do Bugre, Júlio. E além de Guarani e Operário, a bola rola nesta terça-feira para CSA e Náutico na Série B. A partida marca o encerramento da 20ª rodada. Corinthians. Salve o Corinthians! O Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, Roger Guedes livre no mercado. A expectativa é que no máximo até a metade da semana que vem o Corinthians anuncie oficialmente o atacante como novo reforço do timão. A gente tem a informação que até o fim de 2024 é a proposta oficial que chegará nas mãos do staff do jogador. Então, repito, a tendência é que Roger Guedes, no máximo até semana que vem, seja oficializado como novo reforço do timão. Em relação ao William, meio-campista do Arsenal, jogador com uma carreira bem consistente no futebol europeu, há 14 anos vivendo fora do país, a expectativa também é muito positiva em relação a esse jogador. Nunca o William esteve tão perto de retornar ao timão.
Ontem o craque Neto deu a informação que o Corinthians sondou e esta informação procede. O Corinthians tem um trânsito muito bom com o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, então há sim a possibilidade que o William rescinda o seu contrato no Arsenal e aí comece a negociar com o Timão. Então há sim a possibilidade de o William retornar ao clube de Parque São Jorge. Em relação a dentro de campo, o Corinthians treina novamente nesta terça-feira. A expectativa para o jogo deste fim de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Após demitir Humberto Louser, Sport abre negociação com Hélio dos Anjos e sonda Dorival Júnior. O time pernambucano quer definir o seu novo comandante ainda nesta semana. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras, Vinícius Bueno. Nas últimas horas, a presidência do Palmeiras e da Crefisa definiram os últimos detalhes para a renovação contratual do patrocínio Master do Verdão até dezembro de 2024. O acordo, que vai até dezembro deste ano, ou seja, já está na reta final, será prorrogado em mais 3 anos, com o Verdão podendo receber até 120 milhões de reais por temporada, dependendo das premiações. E esta que será uma semana de preparação do Abel Ferreira para definir o time para sábado contra o Atlético Paranaense, também será de definição para a diretoria nos bastidores, já que essa será a última semana antes do fechamento da janela internacional de transferências. E o Verdão espera ao menos definir pelo menos uma venda para equilibrar o caixa em função da crise causada pela pandemia da Covid-19. Após a saída de Emerson Maria, Vila Nova retoma conversas com Thiago Carpini para ser o novo técnico. O último clube do Carpini foi a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, Paulo do Vale. No São Paulo, um fato inédito pode acontecer na partida de amanhã contra o Fortaleza, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil no Morumbi. O técnico Hernan Crespo pode contar pela primeira vez com os 5 principais jogadores ofensivos do São Paulo na temporada: Daniel Alves, Benítez, Luciano, Rigoni e Éder. Luciano, que retornou no último final de semana contra o Sport, após ficar mais de 2 meses afastado e 17 jogos se recuperando de uma lesão na coxa. O tricolor paulista tenta fazer uma boa vantagem jogando em casa contra a equipe comandada pelo argentino Vojvoda. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Premier League decide não liberar jogadores convocados para a próxima data FIFA. Sendo assim, Thiago Silva, Richarlison, Rafinha, Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino, Ederson, Gabriel Jesus e Fred devem desfalcar a seleção brasileira. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. Enquanto a delegação do Santos está chegando em São Paulo para embarcar para Curitiba, onde enfrentará amanhã o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, a diretoria do Alvinegro aguarda a chegada ainda hoje no CT Repelé do zagueiro Emiliano Velasquez, jogador de 27 anos de idade que passará por exames médicos e assinará o seu contrato com o Peixe para dar tempo de ser inscrito na própria Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O defensor chega sem vínculo, já que encerrou seu contrato com o Rayo Vallecano da Espanha. Para o jogo desta quarta-feira contra o Furacão, a partida de ida das quartas de final da principal competição de mata-mata do país, o técnico Fernando Diniz não poderá contar novamente com 3 titulares, Marinho e Kaique lesionados e Camacho, que já atuou pelo Corinthians no torneio. Além dele, Danilo Bos e Moraes, que disputaram a Copa do Brasil pelo Mirassol, também são desfalques. Com isso, a provável escalação do Peixe conta com João Paulo no gol, Madson, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonathan, meio de campo de Jean Mota, Gabriel Pirani e Carlos Sanches, e um trio de ataque com Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, um abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Júlio, boa tarde. Opa, atenção, vamos lá, conectando aqui. Vamos refazer o contato aí com o CH para que a gente possa entender o destaque dele de forma perfeita. Enquanto isso, vamos avançando aqui no nosso Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço para você, Gleger. Para você também, Júlio, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Destaque para o jogo daqui a pouquinho do Guarani, às 19 horas, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, com toda a equipe. E o Guarani precisa da vitória, precisa do bom resultado.
tem a volta aí do Bruno Silva, a possível volta do Rodrigo Andrade. O Guarani precisa recuperar os pontos perdidos, não pode deixar se distanciar o G4. Então é uma partida de suma importância. Só lembrando que o primeiro que abre o G4 é o Avaí, em quarto colocado, 33 pontos. Com a vitória, o Guarani chega a 33 pontos. Esse é o prognóstico. E tomara que o Guarani faça um grande jogo, que na última partida deixou muito a desejar no aspecto técnico. Muito bem, você torcedor ouvinte pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, fique à vontade para participar, 971021493. Este é o seu WhatsApp à disposição aqui no Bandeirantes Esportiva. Tem os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, já bem para o seu destaque, Gleger Zorzin, e também a participação de Valdemir Gomes, comando de esportes de Carlos Batista. E a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio
o campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida John Boy do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Quem? Carlos Henrique. Ô, bate pesado. Abraço pra você, CH. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Tudo ótimo, CH. Nunca toquei instrumento algum na minha vida, mas gosto de um rock and roll. E esse que você escolheu aí é uma das músicas que eu gosto muito. Mas tocar instrumento, Júlio, eu sou uma negação. Eu estava prestando atenção nos seus destaques, como sempre, e os clubes da Europa não vão liberar os jogadores brasileiros para estarem na seleção do Tite. Tite que adora um jogador que está no estrangeiro e despreza o futebol brasileiro. Eu quero ver como é que ele vai montar a seleção dele. Porque ele vai desfalcar o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro. São os times que tem os caras que são convocáveis. Quero ver como é que ele vai fazer para montar a seleção para as eliminatórias. Estou muito curioso para saber como é que ele vai se virar. E como será a reação dos clubes do Brasil. Vão liberar ou também vão procurar a justiça, como o Flamengo fez, para não ceder o Pedro lá para os Jogos Olímpicos? Interrogação. É isso aí, você ouvinte pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, estou te esperando aqui no 971021493. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos lá com informações da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe, ele que está monitorando toda hora, minuto a minuto, esperando as confirmações. Será que vem mais reforços por aí para a sequência da Série B? E ele atualiza também para você, ouvinte da Bandeirantes, tudo sobre a Macaca que entra em campo no final de semana. Lupe! É verdade, Júlio. Minuto a minuto, acompanhando passo a passo todas as movimentações da Macaca no mercado. Muita gente tem me perguntado a respeito do Anjos, né, do Matheus Anjos. Ainda não foi oficializado pela Ponte Preta, mas é uma negociação que está em andamento. Pelo que apurei, o que pega é a questão do Matheus Anjos lá com o Atlético Paranaense. Tem contrato até o final de 2021, até dezembro de 21. Então, o Atlético ainda negocia para saber se vai renovar esse vínculo com o Matheus Anjos para depois colocar o atleta aqui na Ponte Preta por empréstimo até o final
da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelas informações que eu tive, é isso que está pegando, mas é uma negociação que está tudo certo, praticamente ambas as partes, só falta mais essa questão burocrática. Sobre o outro jogador que pode desembarcar, por enquanto, ainda nenhuma informação. O meio atacante que pode chegar do Moisés Lucarelli para reforçar o elenco da Ponte, visando a disputa da Bezona. Enquanto o departamento de futebol trabalha, o técnico Gilson Kleina iniciou a partir de hoje a preparação da Ponte para o duelo contra o Vasco, jogo que acontece apenas no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio de São Januário, lá no Rio de Janeiro. Lembrando que a Ponte Preta ainda não venceu como visitante na competição. E hoje quem foi o escolhido para falar foi o zagueiro Cleilton. Ele que estava há muito tempo longe do futebol brasileiro, jogando em Portugal e também nos países árabes, né? Estava no Bahrein antes de voltar ao Brasil para jogar na Ponte Preta. E o Cleilton fala sobre essa questão de não tomar gols nessa partida contra o Brusque. A Ponte, a última vez que tinha acontecido isso foi contra o Avaí, se não me engano, na 10ª rodada, e fala também um pouco mais do seu desempenho ao lado de Thiago Lopes, o Thiagão. Bom, primeiramente, falando do jogo em si, temos ganhado mais uma vez em casa com um número bem alto em gols, isso é muito importante para nós. E, bom, como eu sou um defensor, sou um zagueiro, isso foi muito importante, pois a gente não fomos vazados, não sofremos gols, e isso é muito importante para o nosso sistema defensivo, para o time em si, né? Como é um campeonato muito corrido e muito disputado, até os gols que são sofridos, isso às vezes pode alterar uma posição na tabela. E a forma que nós viemos jogando em casa, isso demonstrou nos últimos jogos, 3, 4 jogos, que em casa somos muito fortes. E espero que continue assim, não tomando desses gols. Sobre os números, isso é bom, mostra que todos estamos tendo uma boa evolução, não só eu individualmente, claro, mas isso mostra que a gente está no caminho certo. Cleilton ficou quase 4 anos fora do Brasil. Jogou em Portugal e também no mundo árabe. Após 15 jogos na Série B com a camisa da Ponte, o jogador fala como foi a readaptação ao futebol brasileiro e como ele tem ajudado o jovem Thiago Lopes, que hoje é o seu companheiro na zaga da Macaca. É claro, tem toda a diferença, né? Ainda mais a situação do mundo árabe pro futebol brasileiro, isso é uma diferença nítida, muito grande. Mas hoje eu já estou bem adaptado, consegui fazer essa adaptação o quanto antes possível e hoje consigo me dizer que tenho essa adaptação. Em relação ao Thiago, cara, é um menino muito bom. Consigo falar menino, não sou tão experiente, tenho 28 anos, mas eu tive a idade dele, eu sei o que eu precisava quando tinha essa idade, sabe? Então hoje eu tenho um pouco de experiência, então eu consigo passar para ele. É um cara que está sempre disposto a aprender, então é muito fácil você trabalhar assim, não só com ele, com os outros também que estão aqui, mas ele é o mais novo entre nós. Então isso nos ajuda bastante, porque ele está disposto a aprender e tudo que nós falamos ele sabe que é pro bem dele e vem demonstrando dentro de campo a evolução dele, que é muito nítido. O entrosamento sempre foi bom, independente se o Thiago vinha jogando ou não, é um menino que sempre trabalhou bastante para isso. Eu não digo que tem uma responsabilidade maior, porque independente da idade, hoje sabemos que ele tem uma cabeça muito boa e consegue dar uma resposta muito positiva para isso, mas sempre que ele precisar da minha ajuda e vice-versa, eu sei que a gente vai estar ali para se apoiar e se ajudar. A Ponte Preta venceu o Brusque e agora só volta a atuar domingo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Cleilton avalia esse tempo maior de preparação até a partida em São Januário. Isso é importante, muito importante para nós. Viemos numa batida muito grande, em jogos atrás que não dava tempo nem de treinarmos ou fazer uns ajustes. Agora, com semana cheia, conseguimos trabalhar bem, minimizar ainda mais os erros ou até zerar isso o quanto antes em todas as partidas, porque sabemos que assim a gente pode conseguir resultado positivo sempre. O jogador faz uma análise do seu desempenho individual e comenta sobre a concorrência no setor defensivo. Fico feliz pelo meu momento, não só por conta do meu momento individual, mas por conta dos últimos jogos que o clube, a equipe toda vem fazendo com resultados positivos. E é uma disputa sadia, isso me faz querer crescer cada dia mais, porque eu sei que atrás de mim ali, infelizmente hoje, os que não estão jogando têm um nível muito bom para quando entrarem dar conta do recado, então isso me faz trabalhar cada dia mais, fortalecer o que eu acho que tenho de deficiência para que eu possa estar apto a jogar sempre. O técnico Gilson Kleina destacou na última entrevista coletiva que foram feitas algumas mudanças no posicionamento das bolas paradas. Contra o Brusque, Cleilton quase marcou de cabeça, mas acabou acertando a trave. O zagueiro avalia as mudanças que foram realizadas no setor de defesa e também de ataque. No ofensivo, dificilmente sofremos gols de bola parada.
jornada, né? Uma ocasião ou outra, mais no ofensivo, na verdade, na semana. Essa é a importância de termos uma semana cheia de trabalho, porque conseguimos estudar o time adversário e saber os pontos fracos, os pontos fortes em bola parada, ofensiva quanto defensiva. Essa foi uma estratégia que usamos agora no jogo contra o Brusque. Felizmente deu na trave agora e espero que no domingo ela possa balançar o barbante. Bom, esse é o Cleilton, zagueiro, que é o titular hoje do sistema defensivo da Ponte, ao lado do Thiago Lopes. E até aproveitando para falar sobre defesa, né? 2 atletas estavam no departamento médico e a Ponte Preta atualizou a situação tanto do Fábio Sanches quanto do Ryan. Desde o último domingo, eles estão em transição física, ou seja, eles já foram liberados pelo departamento médico e agora estão fazendo algumas atividades no campo. Então estão em transição. O Thales, muita gente tem perguntado também a respeito desse atleta, ele já treina com o grupo da Ponte, mas ele faz em conjunto um trabalho para preparação física, até para evitar novas lesões. Há muito tempo o Thales não é relacionado para uma partida. E o Camilo, que foi desfalque no último jogo por conta de problemas no joelho, esse ainda segue em tratamento, está no DM da Ponte Preta. Só para lembrar que o Kevin volta a ficar à disposição, não sei se como titular, eu particularmente acredito que não, até porque o Gilson elogiou muito Felipe Albuquerque e também o Rafael Santos, o lateral esquerdo, eles que foram os titulares na partida contra o Brusque, e ainda não tem a regularização dos 2 últimos reforços, nem do Marcelo Hermes e também do Iago Henrique, apesar que hoje o boletim informativo diário da CBF, o site do BID, está um horror, não está nem atualizando, mas a gente segue aqui monitorando para saber se esses atletas estarão à disposição do técnico Gilson Kleina. Só para lembrar, a Ponte tem até sexta-feira, já que o jogo é domingo, para regularizar esses últimos jogadores que foram contratados pelo departamento de futebol da Alvinegra. Júlio. Eu começo falando sobre o Cleilton, né, que formou essa dupla aí com o Thiagão no último jogo da Ponte. O Cleilton é um jogador que o Kleina gosta muito, né? Tem sido muito utilizado, né, Gleger, nas mãos do técnico Gilson Kleina na Ponte. E assim, Júlio, ele tem, na minha opinião, tem feito um bom trabalho. Né? Tem feito um bom trabalho, sim. Apesar de toda a dificuldade técnica desse time da Ponte, nós aqui sempre elogiamos muito a primeira linha, né? Principalmente os 2 zagueiros. O Cleilton tem tido uma participação legal. O Fábio Sanches, enquanto reunia condições e era o titular, estava muito bem. Né? O Ryan, quando tem condição de jogo, sempre joga muito bem também. Né? Você vê aí, vê a oportunidade pro Thiago Lopes, tá indo muito bem o menino, 19 anos. Então eu acho que o problema da Ponte realmente não é o miolo de zaga. Tá muito bem ajustado ali, né? Os jogadores que têm entrado têm dado conta do recado. Você vê que a Ponte perde jogador. O Ednei mesmo, até agora, não reuniu condições ainda de voltar, né? Ou pode ser também por opção do técnico. Por opção Ele estava no banco, né? Tava no banco, exatamente. Então, isso aí já é opção do treinador, né? Então, quer dizer, eu tô gostando. O miolo de zaga da Ponte ali, os 2 zagueiros, sempre quando joga, Cleilton, hoje o Thiagão, tinha jogado o Cleilton e também o Fábio Sanches, pra mim, tem ido muito bem. E o Cleilton, sem dúvida nenhuma, faz parte aí desse bojo de estar bem também. Acho bom zagueiro, tem uma boa recuperação, tem uma leitura de jogo legal. O zagueiro, quando ele tem aquela diagonal muito boa, é importante demais. E ele tem essa leitura de diagonais, de cobertura, então eu tô gostando. O Cleilton, na minha opinião, tem feito um bom trabalho. E se tem uma expectativa, né, SH, muito grande em cima do Thiago, né? É um jogador da base da equipe da Ponte Preta, que aos poucos vai ganhando espaço e tem sido mais aproveitado até do que o esperado nesse comecinho de passagem dele no time profissional. Surpreendente. Eu conhecia um pouco só do atleta, mas dentro do campo tá muito tranquilo, né? Casou a dupla. Deu certo, e apesar da modéstia do Cleilton, com certeza ele está dando alguns toques importantes. Tem muito isso, né, na dupla de zaga, você precisa ter o casamento. Às vezes nem é uma dupla muito técnica, por exemplo, mas encaixa. E deu liga. Impressionante, o improvável miolo de zaga da Ponte deu certo, por enquanto, deu certo. Então, até agora, a gente só tem que elogiar, tá fazendo um trabalho arrozinho com feijão, bem feito, bem temperadinho, sem problema. Eles estão passando as partidas aí, a gente até pensa, cavoca, para tentar encontrar alguma coisa, porque essa é a nossa tarefa como analista, mas não consegue encontrar nenhum problema.
Eles estão trabalhando direitinho. Embaixo, em cima, cobertura, posicionamento, quando sai na caça. Na saída de bola, eles têm arriscado o mínimo possível, não estão inventando, está dando certo. Que bom que eles deram um encaixe aí. O comportamento dos dois, viu? Dos dois tem sido positivo, viu, Júlio? Ô Lupe, só atualizando, né, mais uma vez sobre essa situação de mercado, muita expectativa sobre o Matheus Anjos e de repente até sobre mais reforços para a sequência da temporada na Ponte. Isso, tem o do Matheus Anjos, negociação em andamento, e mais esse meio atacante que pode chegar. Confesso que não tenho o nome, só aquelas informações que eu trouxe hoje no Nossa Área. Jogador que estava recentemente no futebol da Europa, não chega para ser aí uma das principais contratações, até como foi o próprio Marcelo Hermes, né, que na visão da diretoria é um jogador que chega para brigar pela titularidade, tanto ele quanto o Iago Henrique e também o próprio Matheus Anjos, né? São 3 atletas que a diretoria deposita muita confiança. Esse quarto nome do pacotão de reforços da Ponte seria mais para compor elenco. Já me perguntaram sobre aquele nome. Desde 2018, todas as janelas de transferência, o nome dele surge na pauta da Ponte Preta. Eu não vou falar o nome dele, porque não vou falar. O torcedor sabe, o torcedor quer acompanhar. Será que sabe mesmo? Sabe. É aquele que começa com F. Nome composto. Nome composto. Estava no Emirados Árabes. Isso. Eu acho difícil, porque não se enquadra nas características que me passaram, né, Júlia? Pois é, o Fernando Gabriel é um nome muito... Não fala, Júlio. Agora os caras vão mandar mensagem aí. O FG. Mas não é o FG, gente. Não, pelo menos o que nós sabemos não é o FG. Cara, é impressionante a quantidade de perguntas que tem do Fernando Gabriel nos últimos 3... Do FG nos últimos 3 anos. Eu não entendo de onde surge isso. Porque, olha... Inclusive, antes de eu chegar na equipe do Batista, ele também estava cogitado para ser o setorista da Ponte. Acho que ele domina muito sobre o assunto Ponte Preta, né, inclusive. Ó, eu acho um jogador de boa qualidade, tá? Mas eu acho que não é essa característica que a Ponte tá buscando, não. O Fernando é bom jogador, pô. Não, FG. FG é bom jogador demais. Aliás, me ajudou, me deu muito bicho pra mim. Ah, é? Vocês jogaram juntos? Jogamos no Bragantino. Ah, tá. No Bragantino. Ele tava começando, do Paraná Clube, exatamente. Ele foi contratado junto ao Paraná Clube. Você não é tão experiente assim, então, Gleg. Não sou jovem. Lógico, só você olhar, né? Sou muito experiente, Júlio. Não, sou muito experiente, sou muito experiente, já tô bem rodado. Mas nós jogamos juntos, é bom jogador demais, ajudou demais. Bola parada é meio gol, né? Fernando Gabriel realmente, muita qualidade. Tá fazendo muito sucesso, deixa ele quietinho, ó. Ô, CH, sobre Matheus Anjos, a gente tem falado muito, né? Você chama a atenção para um ponto sobre esse jogador. Não a técnica, mas o lado físico do Matheus Anjos, que não atua há um certo tempo aí lá no Atlético Paranaense. Você sabe que eu tenho vários amigos, entre eles e todos eles, tem o mais corneta de todos. Ele ouve todo dia, eu não vou falar o nome. Não é? Mas ele disse o seguinte para mim hoje à tarde: vocês estão procurando, tentando descobrir qual que é o atleta que a Ponte, evidentemente é uma brincadeira dele, e eu também estou brincando, tá, gente? Precisa levar a sério o que eu vou dizer agora. Mas é só procurar nos departamentos médicos aí dos times, né, internacionais, jogador encostado, que é esse que a Ponte está querendo. Né? Que maldade. O Matheus Anjos, ele é bom jogador, sabe jogar. E ele tem sofrido nos últimos tempos com um problema de lesão. Tá machucando demais, eu não sei por quê. Então, e fisicamente eu não sei como é que ele tá. A Ponte não precisa. Quando o Lupe traz a informação, não, porque a Ponte tá atrás de um jogador que não é tão famoso assim, que é aposta. A Ponte não precisa de aposta nenhuma mais, não. Nem para compor elenco ela precisa de jogador para vir e resolver o problema. Então, contratar por contratar, não adianta trazer. Não estou falando do Anjos agora, já estou projetando o próximo que a gente não sabe quem é ainda, se é que ele vai chegar. Então, voltando ao Anjos, ele, se tiver dentro do campo jogando, pronto, ajuda. Ele joga mais que o Fecim, por exemplo, tranquilamente. Agora, eu não posso testemunhar nem assinar embaixo, porque eu não vejo ele a última partida que vi foi num jogo que eu trabalhei no Brasileiro da Série B,
se eu não estou enganado, nessa temporada passada com a camisa do Botafogo. Inclusive ele fez um gol contra o Guarani. Eu não sei se foi o último campeonato ou o penúltimo campeonato brasileiro. E até ele fez, hoje na tela da Band, a gente assistiu um gol dele contra o Guarani lá em Ribeirão Preto. Foi no ano passado, então, né? Foi a última vez que eu vi jogar. Depois não vi mais. Então, mas ele sabe jogar futebol. Não há nenhuma dúvida. Agora, com a palavra, os médicos aí, né? Quem está contratando, para ver se efetivamente ele chega e já pode jogar, né, Júlio? Essa passagem dele do Botafogo, Júlio, foi em 2020, né? Série B. O Botafogo foi rebaixado da Série B para C. Mas foi em 2020. Em 2021 ele só jogou pelo Atlético Paranaense. E esse jogo que o CH citou, se não me engano, foi pelo Campeonato Paulista. E jogo foi São Bernardo. Ele fez gol nos últimos minutos. E o brasileiro, Lupe, desse ano, terminou em 2021, né? Isso. Ele jogou a temporada toda pelo Botafogo no passado. Fez 7 jogos no Campeonato Paulista e 31 na Série B. E o gol que ele fez ele fez um gol contra o Náutico pela Série B, pelo Botafogo na Série B. E esse jogo contra o Guarani foi Campeonato Paulista. Foi no dia 23 de julho de 2020. O campeonato ficou parado aí por um bom tempo. O jogo foi em São Bernardo do Campo. O Botafogo venceu por 2-0. Ele fez um dos gols. É um jogador de muito talento, né, Glega? O Matheus Anjos. E jovem ainda. E isso está indicando aí o Camilo perdendo um pouquinho de espaço também nesse time da Ponte, porque além do Matheus, já que a Ponte está buscando aí um outro jogador meio atacante, então é mais um concorrente para esse ataque da Macaca. Exatamente. E um jovem talento, né? O Matheus é o seguinte, é aquele jogador que tem que estar focado. Jogador que precisa vir realmente entender como é a história da Ponte. Ele tem um histórico de ser um jogador mais lento, né? De cadência, né? De recomposição lenta. Então ele precisa melhorar nesse aspecto, porque tecnicamente ele é muito bom jogador, mas muito bom jogador mesmo. Só que tem que estar focado, tem que entender como é que funciona aqui o clube, né? Precisa de sério, e por ser jovem, né? É mais fácil do que você pegar um jogador calejado, né? Experiente, para fazer ele entender como é que é o processo. Mas eu acho que é uma boa contratação, sim. Vem aí um jogador que pode ajudar, claro, repito, tem que estar focado, tem que entender como é o perfil do jogador que o torcedor pontepretano gosta, né? E aí colocar isso em ação e ajudar. Se ele tiver focado e entender isso que eu estou falando, vai ajudar muito, Júlio. Pois é, pulando aqui rapidinho para os nossos ouvintes, com perguntas para Antônio Lupe. Júlio FG é feito gato. Manda aqui o da Costa. Opa, descobri que o meio atacante que vem para a Ponte é o William, que está deixando o Arsenal. O Tandy Negrão escreve aqui, seria ótimo, né? Seria ótimo. O Corinthians está interessado aí no William. Tem time dos Emirados Árabes, time europeu. Deve voltar aí em breve o William ao futebol nacional. Você imagina o tamanho da engenharia financeira que seria para pagar o salário do William? Se cada um colaborar aí com bastante, dá para pagar. Senão, não dá. O Glauco da Vila Georgina, Júlio, cheguei agora. Pergunte ao Lupe se procede a informação, se a Ponte estaria interessada nele. FG? FG. A Ponte estava interessada nele desde 2017, quando eu cheguei aqui. Então, eram outros profissionais, mas confesso, não sei se é ele, mas as características que foram passadas até mim não se enquadram nas características de Fernando Gabriel. Eu vi um jornalista, esqueci o nome do jornalista agora, setorista do Corinthians, que ele colocou assim, nova profissão, especialista em responder, e o Roger Guedes? Porque todo dia a torcida do Corinthians perguntava, e o Roger Guedes? E o Roger Guedes? Eu acho que o Lupe pode colocar aí nas suas redes sociais, Lupe, nova profissão, especialista em responder. E o Fernando Gabriel? Porque você tá há 4 anos aí respondendo sobre o Fernando Gabriel. Então pode colocar aí já como uma especialidade na sua carreira. Antes era o Renatinho, né? O Renatinho era toda janela. O Renatinho tá voltando? A Ponte tem interesse no Renatinho? O Renatinho tá sem espaço na China. O Renatinho pode voltar? Não. Era todas as informações que tinha. Aí o que acontece? Renatinho aparece aqui em Campinas, vai treinar no CT. Tem chance dele voltar? Difícil, que não sei o que, Renatinho contratado.
E foi contratado no momento que todo mundo meio que desacreditava, né? Que seria contratado. Isso que é interessante. Boa tarde, pessoal da Band. Gleger CH. Gosto de ver o Thiagão, mas normalmente quando sai o titular, sai por contusão e depois volta. O Thiagão está bem. Não tem o negócio de tentar vendê-lo. Carlão Parque Santa Bárbara. Tá escrevendo aqui. Bom, são 3 partes, né? Que ele manda a mensagem dele. Primeira parte é que ele tá gostando do Thiago como zagueiro. Segundo ponto é que ele está dizendo que quando o titular voltar, o Fábio Sanches, talvez, o Thiago vai perder posição. E ele tá perguntando aqui se de repente não vira alguma coisa para negociar o Thiago futuramente. Se ele virar jogador assim interessante a nível Série B, isso vai acontecer naturalmente, né? Ah, claro. E ele tem condição, viu, Júlio? Porque a Ponte é uma vitrine, né? A Série B é uma grande vitrine. Sim, pela idade, né? Por tudo que ele tem feito. É claro e óbvio que, voltando o Fábio Sanches, pela experiência, e o Fábio Sanches vinha jogando muito bem, né? Pode ser que o Kleina retorne com esse atleta. Mas time que ganha, muitas vezes não se mexe, né? Sei lá, não sei. Mas eu tô gostando muito do Thiagão. E é claro e óbvio que se ele continuar nessa mesma evolução, vão aparecer vários times atrás do futebol do Thiagão. E aí, CH, você acha que já vale a pena pensar em um contrato novo para negociar o Thiago futuramente? O presidente Sebastião Arcanjo, numa entrevista recente, ele disse que é um caminho que infelizmente é natural para a Ponte, né? Pensar em negociar jovens jogadores para aliviar o caixa. Cara, é uma pergunta difícil de ser respondida. Primeiro que eu não sei se esse jogador é inteiro da Ponte. Alguém tem a informação? Eu não tenho. Não, eu ainda não tenho. Essa é a primeira observação a ser feita. Hoje em dia é difícil ser, né? Difícil. Então isso não é tão simples de resolver. Não, vamos aumentar, vamos estender o contrato do menino. Não é tão simples. Esse seria o ideal. Mas tem história do possível. O ideal é estender, não há dúvida. Você, para não correr risco, você estende. Agora, é possível estender? Isso vai significar o quê? Que perda maior? Então tem que pesar na balança. Eu não consigo responder. Teoricamente, sim. À distância. Mas não é tão simples assim, vamos estender e tudo certo. Se esse jogador tiver um percentual muito grande na mão de empresários, o pessoal não vai aceitar, principalmente agora que ele virou realidade. É uma situação difícil de resolver, Júlio. Não é tão simples assim, não. O Thiagão tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Então, um pouquinho mais de 2 anos aí de contrato. E se não me engano, estou tentando achar aqui nos meus arquivos, a previsão orçamentária da Ponte para 2021, ela tinha ali especificado uma previsão, é claro, uma previsão orçamentária para jogadores, para venda de jogadores da base. Se não me engano, eram 10 milhões. Eu vou consultar aqui rapidinho, depois eu trago a informação nessa previsão que foi aprovada pelos conselheiros da Ponte em relação à venda de jogadores. Perfeito. Aqui mais participações no nosso WhatsApp. Vocês acham que o Kleina tira o Thiago para voltar o antigo titular? E aí, vocês tirariam o Thiago para o Fábio Sanches voltar ou não? Já que o Lupe trouxe aí que ele tá saindo ou entrando na transição, Lupe? O Ryan e o Fábio Sanches em transição. Ainda em transição. Ainda transição. Hoje eu não mexeria. E você, CH? Não, hoje eu não mexeria. Júlio pergunta pro Lupe onde estava o Thiagão quando jogavam Luizão e Rô Renato. Abraço, Goulart. Ele tá no elenco aí desde a reta final da Série B do ano passado, se minha memória não estiver falhando, hein, Lupe? Que eu lembro... Ele jogou... Pois não, pode porque, então, eu lembro desse jogo contra o Figueirense, mas eu lembro que ele foi promovido, acho que em dezembro, novembro, por aí. Isso, ele jogou aquela Copa Paulista, lembra, no passado, quando não teve os campeonatos de base? O Thiago Lopes foi titular da Ponte na Copa Paulista, ela até passou da primeira fase, mas depois acabou eliminada da competição. E a Ponte utilizou nessa competição os jogadores da base. E o Thiago Lopes era o zagueiro titular. Além disso, em 2020, no início do ano, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele também foi o titular da Ponte na maioria dos jogos. Então ele estava na base, sub-17,
no Sub-20 da Ponte, na Copa São Paulo e na Copa Paulista, e depois ele foi efetivado ao time profissional. Participou de 8 minutos naquele jogo contra o Figueirense, que a Ponte goleou, e depois ficou à disposição. Era a quinta opção da zaga da Ponte nos últimos meses aí, contando a Série B do ano passado. O Paulo Chácara da Barra está dizendo que a lateral direita está resolvida, agora falta acertar a lateral esquerda. Marcelo Hermes já está por aí, né? Resta saber quando vai estrear, quando vai ter condição o Marcelo de estrear no time da Ponte. E, por favor, onde anda o Pedrinho? Pergunta aqui o nosso ouvinte e o Robinho. 2 perguntas aqui também, jogadores relacionados às categorias de base da Ponte. Lupe. Se não me engano, o Pedrinho estava no banco no último jogo, né? Se não me engano, eu acho que o Pedrinho estava no banco de reserva, já te confirmo agora. Pedrinho, deixa eu ver, Pedrinho estava no banco contra o Brusque. Está à disposição, só que perdeu espaço. Estava no banco de reservas contra o time catarinense. O Robinho tá na casa ainda? Você tem essa informação? Robinho. Você lembra do Robinho? Sim, lembro. O Robinho estava jogando a Copa... Ai, me fugiu Paulista. o nome agora. Não era a Copa Paulista, não. São Paulo. Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e agora tá no Sub-20. Anotem, Lupe, as coisas. Já tem que lembrar um monte de coisa já dos comentaristas aqui. Aquele jogador lá, que jogador? O Glega, a gente faz isso comigo. O Abimael Costa... Que o ouvinte chamava Robinho, me perdoe. Não. O Robinho tá perguntando do Pedrinho, perdão, era dos dois. Pô, às vezes é isso, eu entendi errado, mas eu entendi que a pergunta era sobre o Robinho. Mas se o ouvinte chama Robinho, me perdoa, Robinho. Abraço pra você também, obrigado pela audiência. Júlia Equipe, será que essa suposta contusão do Camilo... Calma aí. O Abimael Costa, vamos recomeçar aqui a mensagem. A Ponte confirmou a lesão, né, Lupe? Confirmou a lesão. Então, confirmou a lesão do atleta. Não é uma suposta contusão, é uma contusão. Agora, os times, hoje em dia, eles não falam sobre gravidade da lesão, mas existe uma lesão. Ele está dizendo que se essa contusão do Camilo, a contratação do meia, podem ser uma negociação, aí podem estar envolvidos aí com uma possibilidade de negociação para o Camilo sair. É a pergunta do Abimael Costa e ele emenda uma, Júlio, cadê o Thales? Eu não sei. Já que ele citou aqui, Júlio, cadê o Thales? Eu não tenho essa informação. Se o Lupe tiver, me ajuda muito. Eu tenho aqui, a Ponte atualizou a situação. O Thales está treinando, já está à disposição do grupo, mas em conjunto com esses treinamentos, ele faz um trabalho voltado para a parte física. Então ele está liberado, mas faz um trabalho ali para evitar lesões. Porque o Thales já teve 2 lesões musculares na Ponte Preta e tem um histórico de lesão no Brasil de Pelotas e também no Goiás. Então, para evitar esse tipo de problema, ele não joga desde o dia 12 de julho, se não me engano. Então, a Ponte tem tratado um pouco mais de cuidado o Thales para não estourar novamente. Boa tarde, por isso que a Ponte não sobe. O jogador mal saiu das fraldas e já querem vender. Tem que segurar para o próximo campeonato. O Carlos Matosinho manda aqui. Mais perguntas? Acho que a Ponte consegue vencer o Vasco. Que desorganização está o Vasco? Vocês viram a declaração do jogador? O clima lá está pesado. É uma boa chance para Macaca vencer a primeira como visitante. Obrigado. Aqui a mensagem do Nelson. Júlio, acho que o Ivan é hoje um grande líder. Ele tem amadurecido muito. Fico feliz pela volta por cima que ele deu no último jogo. E outro Nelson aqui, ó. Quanto Nelson, hein? Nelson do Jardim Proença agora. Batista hoje... Tá off. Tá de folga. Dei folga pro Batista hoje. Você deu folga pra ele hoje? Dei. Ele merece, né? Merece. O Batista é um grande líder. Sem dúvida nenhuma. É um cara que eu admiro muito. Folga merecidíssima. Merecida, né, galera? Demais. Tô brincando. Acho que eu tenho esse poder. Quem dera. O Nelson do Jardim Proença. Por que o Ivan é um excelente goleiro e nenhum time quer contratá-lo? Vocês podem responder? Olha, tivemos muitas equipes interessadas no Ivan. Só que hoje, os times vêm com propostas, às vezes, que não dá para aceitar, né? Eu acho que a Ponte faz bem. O Palmeiras, você vai me ajudar, Lupe, quando a Ponte foi para reta final do Campeonato Paulista no ano passado, aquela fase pós-paralisação, né? O Palmeiras veio com uma sondagem, mas assim, a informação veio à tona naquele momento, mas a proposta do Palmeiras era uma proposta muito abaixo do que vale o Ivan, né? Sim. Foi um time que chegou a fazer uma proposta, se não me engano, foi até antes disso, Júlio. Acho que foi em 2019 ainda, quando o Ivan vivia um bom momento. Acho que foi nesse período. Fez uma proposta, né,
mas muito abaixo em relação ao valor da multa. Quem também fez proposta foi o Flamengo, chegou a apresentar ali alguns números que não agradaram a Ponte, e times de fora. O time mais próximo que chegou a contratar o Ivan foi o Famalicão de Portugal e um clube da França. Esse clube da França eu não sei qual foi, mas eu lembro certinho o dia que o Famalicão sinalizou que iria fazer o pagamento da multa rescisória do Ivan em 2018. O Ivan, inclusive, era o Abdala, o presidente da época, chegou com muitos dirigentes, entraram no vestiário e o Ivan foi quem rejeitou. O Ivan não quis ir para Portugal. O Famalicão ia pagar a multa rescisória do Ivan prevista em contrato. E o Ivan falou que não queria ir, avisou o seu representante e permaneceu na Ponte Preta. De memória que eu lembro, essa foi a situação mais próxima do Ivan ter quase deixado a Ponte. Só para não ficar sem resposta, estou aqui com o papel, receitas para 2000 e... A gente está em 2021, né? Então acho que não é isso. Peguei o papel errado. Depois eu volto. Peguei o papel errado. Tá. O Júnior Fernandes, Júlio, esse volante da Ponte, André, é o famoso volante cachumba. Quando desce é um perigo. Manda aqui a mensagem. Que isso, cara. Calma, gente. Sensacional. Cara, eu me arrependo às vezes, sabia? De não filtrar gente. a mensagem. Calma. Por onde anda o Pedrinho, meia do Oeste? Nossa, mas isso aí, ouvinte... Tá no Red Bull. Tá no Red Bull? Red Bull. Como é que você sabe essas coisas, Lupe? Eu sou um cara fuçado, né? Entendi. Você faz seu papel, né? Ser bem informado. Tá respondido então, o Pedrinho. O Marcos do Bonfim tá brincando com o Gleger aqui sobre gols olímpicos. O Gleger já se defendeu. De novo? Sobre o que ele tomou do Robert. O Wilson de Márzio, de Maringá, saudações pontepretanas, parem de vender jogadores da minha macaca. Tá bom. Mas ninguém tá vendendo jogador, né? Só concorda, Gleger. Tá bom. Cara, porque às vezes não vale a como pena. Que poder que nós temos de vender algum jogador da Ponte Preta? Às vezes não vale a pena, entendeu? Nós estamos falando que pela evolução do menino, pode ser que apareça clubes atrás, é só isso. Já diria um amigo meu, às vezes não vale a pena perder salivas. Perfeito. Entendeu? Se o Fernando Gabriel chegar... o que a gente vai arrumar pra cabeça isso aqui, hein, cara? A gente não, tá vendo? É verdade. Eu tô com o Lupe nessa. O Lupe falou pra você não dizer o nome. Escapou, Tô cara. com o Lupe nessa. Foi automático. O culpado é você. Desculpa. Lupe, pensei que era receita de bolo e eu trabalho na Folga do Batista, manda aqui o Abimael. Obrigado pela mensagem, Abimael. Bom, Lupe, mais algum detalhe por hora ou você volta daqui a pouco? Eu volto daqui a pouco. Não achei o papel da previsão orçamentária. Eu volto daqui a pouco, mas acredito que era em torno de 10 milhões em receita de venda de atletas. Mas eu volto daqui a pouco com mais informações da Macaca Júlia. Vou tentar até o final do programa, não prometo, o nome desse provável reforço. Beleza, Lupe, combinado. A Ponte joga domingo contra o Vasco da Gama e, é claro, estaremos acompanhando as novidades da Macaca nos próximos dias. Agora são 5h53. Trânsito. Quem utiliza Campinas Mogi enfrenta tráfego carregado no sentido Jaguariúna, na altura do Parque Xangri-Lá. No sentido Campinas, problemas na chegada a Dom Pedro. Pela Miguel Noel Nascentes Burnier, lentidão no sentido Taquaral, na altura do Mansões Santo Antônio e no sentido Dom Pedro, nas regiões da Chácara Primavera e do Jardim Santana. Hashtag pare 15 segundos e compartilhe a Lei Maria da Penha. Há 15 anos, a Lei Maria da Penha protege as mulheres. Use, ligue 180, denuncie. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante a agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com a adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite esta oportunidade para garantir
a sua tranquilidade e a da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19, o código de área, e o número 3775-9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow, polido retificado, 60 por 60 em cepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite, por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa! Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, hoje 2 jogos da Bezona. CSA e Náutico encerram a 20ª rodada, o Guarani abre a 21ª rodada contra o Operário às 7 da noite. Coritiba 39, CRB 36, Goiás 35, Avaí 33. Esse é o G4. O Guarani é o 9º colocado com 30 pontos, a Ponte é a 15ª com 22. No rebaixamento, Vila Nova e Vitória com 19, Confiança e Brasil de Pelotas com 13 pontos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Trânsito. Barão de Itapura tem tráfego intenso da Avenida Brasil até a Oswaldo Cruz. Pela Brasil, o motorista reduz a velocidade do acesso pela Orozimbo Maia até a Frei Manuel da Ressurreição, tanto no sentido centro quanto no sentido Vila Nova. Se você é fã do McChicken, vai ficar ainda mais. Conheça McChicken Cheddar, McChicken Barbecue e McChicken Bacon. 3 motivos para você passar agora no Drive do Mac. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100
6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Muito bem, vamos com informações do Guarani na Bandeirantes. Já tem Bugre em campo, Marcos Luiz para enfrentar o Operário no Brinco. É verdade, Júlio Nascimento. Você ficou meio assim no vácuo, né? Vai ou não vai, né, Júlio? É experi, né, Júlio? Ah, mas eu confio em você, Marquinhos, sempre. A recíproca é verdadeira. Ô, Júlio, posso, antes da gente falar do jogo, quebrar meio o protocolo para antecipar uma notícia aqui, Júlio? Claro, Marquinhos, você tem microfone aberto aqui na Bandeirantes. Então tá, eu confesso que, assim, tenho poucos detalhes, mas o Guarani está contratando o Arthur Gazi, goleiro da base do São Paulo. Esse passarinho, vou falar um negócio pra você, cara. Eu já, assim, o meu estoque já tá lá no limite. Eu preciso conversar com o Oráculo para renovar esse estoque aí, para deixar o passarinho sempre bem alimentado. Então, ó, Arthur Gazi, base do São Paulo, jogador de 21 anos. Tem mais detalhes dele aí, Júlio? Tenho sim, Marquinhos. O Arthur Gazi tem 21 anos, como você citou. Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, né? Foi um dos destaques desse título do São Paulo. 2 convocações para o Sul-Americano Sub-17 em 2017 e 2 anos antes ele serviu o Brasil Sub-15. Como profissional, nenhum jogo com a camisa do São Paulo. Ele está treinando no time profissional, mas não entrou em campo profissionalmente pelo tricolor. Arthur Gazi. E aí, Glega Zorzin, não dá para imaginar que seja uma contratação para brigar por posição entre os goleiros do Guarani, né? Ah, sem dúvida, né? Eu não entendo, né? Essas contratações aí eu não consigo entender. Vai trazer um jogador da base do São Paulo, sendo que você tem aqui a sua categoria de base. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não entendi. Agora, se você vai contratar um jogador e vai vir para brigar por posição, que vai ser contratado para ser o titular, aí a conversa é diferente. O Guarani realmente hoje tem problemas no gol, né? Oscilam demais os goleiros. Mas para contratar um goleiro para ser o terceiro, olha, sinceramente, Júlio, para mim não faz sentido. Se não tivesse uma categoria de base, né? Se não tivesse qualidade, mas tem aí aquele menino que jogou lá contra o Cuiabá, lá, Lucas Cardoso. Tá voltando de contusão. Tudo bem, então não, ótimo. Tá voltando de contusão. Uhum. E tem os outros meninos aí, aliás... Thiago Gallice deixou o time, né? Aliás, diga-se de passagem... Foi pra Penapolense. É o Jorge Pazetti, né? Me perdoe, né? Eu falei do Thiago Gallice, né? O Thiago é o Pazetti mesmo, você tem razão. É o Pazetti, Marquinhos. Goleiro, cara. O Thiago Gallice tá aí ainda. Exatamente. Então, e ó, diga-se de passagem, viu, Júlio, ouvintes, quem tá treinando os goleiros da base do Guarani hoje é um cara muito competente, hein? Edervan Boian, o famoso peitão, né? É ele que tá lá nas categorias de base, é um cara que muito competente, fez um belíssimo trabalho no 15 de Piracicaba. O Edervan foi contratado para tomar conta aí dos goleiros da base do Guarani. E ele me passou, porque o Edervan nós jogamos juntos. Aliás, nós morávamos embaixo da arquibancada, no mesmo apartamento lá. Então, ele me passou que o Guarani tem bons goleiros na base. Claro que falta, tem que fazer um trabalho, mas são bons goleiros e goleiros de futuro. Então não dá para entender. Olha, eu sinceramente não entendo a contratação desse menino. Nada contra o profissional, né? Tem uma história legal aí na base do São Paulo, convocações para a seleção brasileira, legal, maravilha. Mas não vai, só vai ser, só vai travar, né, a subida desses meninos da base. Então por isso eu não contrataria. Bom, CH, pela idade do jogador, né, a gente está imaginando que é um jogador para compor o elenco, apesar das críticas em cima dos goleiros do Guarani, né, CH? Então, veja só, a linha de pensamento, a lógica da
O raciocínio do Gleger está absolutamente correto. Quem que tem certeza? Eu não estou desmerecendo o goleiro porque eu não conheço. Agora ele é da base do São Paulo, só isso. Ou tudo isso. Eu esperava uma contratação, se é que ela é possível de acontecer, para o cara chegar e resolver o problema. A não ser que ele seja um fenômeno, que eu não conheço, eu acho que, né, a chance de dar certo é pequena. Então, tem um goleiro aí no mercado, vamos chegar, vamos contratar aí o Jailson, vamos contratar, sei lá, um cara pronto. Um cara que não tem discussão. Para o menino da base, tá bom. Como eu não conheço, não vou criticar, mas eu consigo compreender também, como o Gleger, esse raciocínio de contratação ou essa possibilidade. Sinceramente, pode até me surpreender. Porque, repito, eu não tenho dados suficientes para criticar e nem elogiar. Mas fico sem entender, sinceramente. Bom, Marquinhos, então entrando já na pauta jogo contra o Operário, expectativa aí para a confirmação da escalação do Guarani. É verdade, Júlio. Deixa eu passar só a informação, né, em relação ao time do Guarani. O lateral direito, Diogo Matheus, ele sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito e está vetado pelo departamento médico. E agora há pouco, né, a assessoria de imprensa nos comunicou que o atacante Júnior Todinho sentiu um desconforto na coxa esquerda e não está relacionado para a partida. Então vamos até brincar, Júlio. Vamos ver se o Passarinho Verde acertou de novo. Vamos lá, Júlio? Vamos lá. Rafael Martins. Acertou, goleiro. Matheus Ludic. Essa foi a principal novidade da nossa área, né? Todo mundo pensava, Pablo Marquinhos, vai jogar o Ludic. Acertou. Thales. Acertou. Só que aqui tem uma mudança. Opa. Aí sai o Carlão e entra o Ronaldo Alves. Essa aí a gente não esperava. Essa ninguém esperava, né? Anotem aí, comentaristas, para falar. Ronaldo Alves. Até porque o Carlão está no banco. Aí já é a opção do treinador. Perfeito. E o Bidu na esquerda. Sim, esperado. Bruno Silva. Confirma. Rodrigo Andrade. Você disse também que voltaria como titular. Confirma. Andrigo. Confirmado. Bruno Sávio. Confirmado. Júlio César. Confirmado. Lucão do Break. Que aí todo mundo fez aquele... Será que o Lucão do Break vai jogar? O Marquinhos Soló vai jogar. Aí o CH que tava comentando fez, precisa provar mais o Lucão do Break. E eu começo por você, CH, o Guarani confirmado aí com 3 novidades. Matheus Ludic, Ronaldo Alves e Rodrigo Andrade enfrenta o Operário daqui a pouco às 7 horas. E o Lucão, né? Se você for levar em consideração a última partida. O Lucão não viajou porque ele estava gripado. Verdade. É. O Lucão foi de desfalque no último jogo, bem lembrado. Então 4 novidades. Bem lembrado, perdoe-me. Pois não, CH. Ronaldo Alves eu perdi, desculpe. Ronaldo Alves é opção? Não, Ronaldo Alves é titular. Carlão é opção no banco. Não, por que tirou o Carlão do time titular? Isso que eu quero saber. Opção do treinador, o Carlão está no banco. Tá errado. Lucão na frente tá errado. Ludic na lateral direita ninguém sabe, eu não tô vendo. Então eu tô mais preocupado do que feliz pela volta do Rodrigo Andrade no meu campo. Tá errado. Jogar com o centroavante com o Lucão na frente tá errado. Voltar Ronaldo Alves na zaga tá errado. O Carlão não pode ser responsabilizado de jeito nenhum por qualquer coisa que o treinador tenha visto. Desculpa. De novo. Pode ganhar, tem possibilidade, tem time. Eu respeito o trabalho do treinador, mas já que você está perguntando qual é a minha opinião antes do jogo, eu não concordo. Das 4 mexidas, não, eu não concordo com 2. O Ludic, eu não sei, porque eu não sei como é que ele está. E a única coisa que eu aprovo, desde que ele tenha a condição física, é a entrada do Rodrigo Andrade. Lucão e Ronaldo na zaga, não concordo. Glegas Zorzinho, Guarani confirmado com novidades para enfrentar o Operário. Você sabe que na lateral direita, eu sempre digo isso, né? Eu prefiro arriscar com o menino da base do que colocar um cara mais experiente que não tá dando resultado. Eu disse isso na rodada passada, que entraria com o menino Acórcio ao invés do Tony, porque nós já sabíamos o desfecho, né? E o desfecho foi exatamente o que aconteceu, né? Mal no jogo, saiu no intervalo. Então eu assim, é claro que faz muito tempo que o menino Ludic não joga, mas deve estar louco, né, de vontade de receber uma oportunidade, tá no grupo, tá treinando, né? Pessoal que não vai pro jogo treina muito mais dos caras que estão jogando. E o Ludic, eu acredito, pelo que ele tinha apresentado, e assim, ele
voltou como titular, né? Recebeu algumas oportunidades, as coisas não aconteceram positivamente. Pode ser que esse tempo fora do time aí, ele possa ter, né, ajustado o aspecto técnico, tático também, conhecido mais o que pretende o Daniel Paulista, e isso é muito importante, né? Então eu concordo. Eu acho que não dá para ficar arriscando com o Pablo novamente. Não dá para colocar o Pablo novamente, porque já sabe o desfecho, né? Então, coloca o menino e acho que ele acerta em dar oportunidade ao Ludwig. Só que detalhe, hein? Dê oportunidade e sequência. O Diogo Matheus é o titular, tá certo? Tá contundido, né? Sequência é o menino. Não dá para avaliar o Ludwig por esse jogo. Eu tenho certeza que ele vai fazer um jogo ok, um jogo legal, né? Mas não dá para tirar como base um jogo apenas. Então dá uma sequência para ele. Dá uma sequência para o menino que vocês vão ver. Né? Ele já mostrou que tem condição, já mostrou que tem qualidade, já mostrou que tem personalidade, né? Então, para mim, ele acerta. O meio de campo, a volta do Rodrigo Andrade é importantíssimo, né? Importantíssimo. É um jogador que fez muita falta, junto com o Bruno Silva. E pro lugar do Carlão, não entendi também a troca, né? Será que ele pensou que o Carlão foi o único culpado? A informação que eu recebi, Gleger, é só para você comentar, tá? Que teria um desgaste no Carlão. Não sei se aí, de repente, até pelo fato da idade, essa coisa toda, né? Tem um aspecto da idade também. Né? Tem isso, pode ser que seja aí tudo bem, né? Aí eu não vou discutir. Aí legal, né? Até porque o Carlão a gente sabe que tem problemas aí, machucou, voltou, contundiu de novo. Então, vamos dar uma descansada no Carlão, jogo em casa. Beleza, Ronaldo Alves. Aí tudo bem, aí ok. Né? Mas não dá pra ficar trocando, principalmente a primeira linha, principalmente zagueiro. E o Carlão é um zagueiro experiente, né? Então, e a situação lá na frente, ô Júlio? O Lucão do Break novamente, né? É igual ao que eu tava dizendo agora, já sabe o desfecho. Nós aqui já sabemos, o torcedor já... Você sabe que eu tive uma ideia? Júlio Nascimento, ouvintes, Marquinhos. Por que nós não tiramos o Break do nome? Quem sabe não dá certo? Quem sabe só Lucão ele não consegue jogar? Tá aí uma ideia, viu, Júlio? Pode ser, né? Vamos tirar o do Break, deixa só o Lucão. Simplesinho, arrozinho com feijão, talvez pode dar certo. Ô, Júlio. Oi, Marquinhos. Refresca a minha memória aqui. Quando o Júnior Todinho teve todo aquele problema de indisciplina, que deixou o Guarani, foi para o Juventude, além do problema de indisciplina, ele estava machucado, não estava, Júlio? Ele teve idas e voltas aí ao departamento médico, né? E se eu não estou errado, não estou falando que... O segundo turno dele foi muito abaixo na Série B em 2020, também atrapalhado pelas lesões, né, Marquinhos? Se eu não estou errado, eu posso estar equivocado, mas ele deixou o Guarani, quando ele foi para o Juventude, lá ele demorou um tempo para se recuperar, porque ele tinha um problema no joelho, né? É isso, o Gleger está acenando aqui positivo, lembra disso aí também. A nota do Guarani é que ele vai passar por exames, né? É isso, né? Isso. Para saber exatamente o que está acontecendo com o Júnior Todinho. E é claro que essas lesões têm atrapalhado muito o Guarani, né? Agora o Diogo Matheus... depois você pega aí, por favor, Marquinhos, qual é a lesão do Diogo Matheus? Hoje é desfalque. Pego, já tá aqui, ó. Sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito. Pois é, não é uma lesão simples. Não. Né? Se é grau 2... já gera uma certa preocupação, não sou médico, Eu tô falando aqui com o Boles, que está com a gente o mínimo um mês, né, Boles? Opa, Leandro Boles está na área. 15 dias, um mês. Tá Fala, aqui, Júlio Nascimento. Tudo bem, Boles? Preparado para Guarani Operário? Opa, sem sombra de dúvidas. Normalmente, claro que eu não sou especialista, mas de 15 a 20 dias. Até o Gleger pode falar mais com propriedade, porque já esteve lá dentro, conhece o riscado, mas é mais Passarinho ou menos por aí, tá me falando aqui, ó, que o Diogo Matheus, né, é de 3 a 5 semanas. Aí, ó. Então dá um mês. Dá um mês, é isso né? aí. É isso aí. Jogo difícil, né, Júlio? Complicado, o Operário vem bem aí, não perde algumas rodadas, 5 jogos, meteu 3-0 no Vasco do Lisca doido, aliás, o Lisca, hein? Começou também diante do Guarani, depois mal, muito mal realmente. E o mesmo ocorre com o Guarani, a situação do elenco, né? Quando você tem o excesso de jogos, o Guarani jogou na terça-feira, jogou no sábado, joga hoje, tem uma sequência de jogos aí, o elenco não é tão grandioso assim na parte da qualidade. E quando você não tem os principais seus jogadores, ocorre esse tipo de situação. O fato é que o Guarani ainda segue firme e forte na briga, tem muito campeonato ainda, e nada melhor hoje
do que conquistar um resultado. A reabilitação é esta palavra de ordem pelos lados do brinco diante do Operário lá de Ponta Grossa, Júlio Nascimento. É isso aí, Júlio. Leandro Bolles. Pois não, CH? O Gleger tocou num assunto, eu queria lembrar os amigos, talvez vocês não se lembrem, mas eu acho que vocês vão se lembrar assim, que a origem da aposta sobre Lucão foi justamente o nome composto como Lucão do Break. Vocês lembram dessa história ou não? Já está querendo surgiu refugar a aposta dos 8 gols? Putz, eu lembro que tinha uma discussão sobre ser Lucão ou Lucão do Break, é isso, né? Isso. Aí o Batista bateu o martelo Aí vocês porque começaram o a pegar no meu pé, dizendo que eu estava chamando o cara de grosso, essa coisa toda, e eu não estava fazendo isso, só não acreditava que ele fosse bem. Aí vocês lançaram o negócio do... Aliás, o hashtag vocês não falam mais, né? É curioso isso. O cara não ajuda, né? Você tá... Eu tô percebendo um... O cara não ajuda, pô. O CH poderia nos ajudar, né, Ô, Boles, eu tô percebendo... Poderia baixar um pouquinho, né? Você que é um grande amigo de Carlos Henrique, eu tô percebendo... Com muito orgulho. Um desabafo aqui no ar de Não, Carlos na verdade, ele tá feliz, né? Porque ele sabe, tem muita experiência, né? É uma técnica apurada de que essa situação não vai ocorrer. São 8 gols no total? Difícil, hein? Faz muito tempo que eu quero ser feliz, não quero ter razão de nada, não. Eu quero que hoje ele faça 5 gols hoje, o Lucão. Só que essa coisa de Lucão do Break é muito marketing e pouca bola. Eu sempre falei, isso eu sempre falei, não é? Mas eu torço para que ele faça 20 gols. Eu quero que faça 5 hoje. E não é desabafo, não. Não é desabafo, é que o Gleger levantou uma situação que já foi levantada lá atrás, é que ele não estava no programa na oportunidade, não é? Talvez não tivesse lembrado, mas não é isso que atrapalha não, viu, Gleger? Mas essa coisa do marketing vir na frente, você sabe melhor do que eu, que hoje no futebol é muito mimimi, é muita coisa que não é essencial, mas a bola na hora de rolar a pelota, os caras deixam para segundo plano, você sabe disso. Inclusive foi o próprio Lucão, né, que escolheu isso aí, até como forma de tentar alavancar o marketing. Ele falou que Lucão tem muitos, né? Por isso que ele queria ser chamado de Lucão do Break. Pois é. Quando ele foi artilheiro no Goiás, ele era só Lucão. Aí depois ele começou a fazer os breaks, a dança. E tá na moda, né? Será uma das modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem diria, hein, Júlio? De repente é isso, ô Boles. A gente achou já aí o centro aí, ó, tá vendo? objetivo do Agora o Gleger, hein, com toda a bagagem, toda a experiência, quer tirar o apelido do cara. Ó, tá de brincadeira esse guapo, hein? Foi só uma sugestão. Qual que era o seu apelido do Gleger no futebol? Era só Gleger? Não, era Gleger, mas não dava, né, Júlio? Aliás, muita gente, muito peculiar, no início da minha carreira, perguntavam qual que era o meu nome. E achavam que Gleger era o apelido. Mas aí, não, tava bom demais o Gleger. Mas, ô Boles, eu não tô querendo não, só foi uma Se sugestão. mudar o nome, a Tera infarta, hein? Quem? Vixe, Tera. Maria. Dona Tera, Deus me livre. Dona Terezinha. Viu? Mas o Boles já chegou me cornetando, cara. Não, a gente ia fazer um churrasco pra unir o time. Soltar muscula. Não, e ó, pro ouvinte entender aí, é o único que fica postando os frangos que eu tomei lá no grupo nosso interno aqui. Não é verdade. Não? Sempre coloco também grandes defesas, aquela partida sensacional lá contra em Salvador, Vitória Manuel Barradas. Teve aquela partida também do Vitória, teve aquele jogo lá na Bahia também, grandes jogos de Gleger. Você sabe por que esse jogo do Vitória contra o Fluminense marcou na minha carreira ou não? Marcou muito, porque toda quinta-feira você posta. Sabe por quê? Por quê? Porque aquele dia era dia dos pais e o Marquinhos sabe disso, que a gente tem um contato familiar. A Sara, minha filha, poucas vezes foi no estádio prestigiar, né, as minhas atuações. E nesse dia foi o dia dos pais, foi o primeiro jogo que ela foi. Aliás, sexta-feira, aniversário da Sarinha. Exatamente. Já um beijo do tio Marcos pra ela aqui. Exatamente. E no dia 28, também aniversário do seu sobrinho Theo, hein? Exatamente. Aniversariante sabendo aí na disso, eu semana. nunca mais vou te criticar por É postar. verdade, Ju. Não sabia disso. E naquele dia, tanto que entrou comigo, porque assim, o pessoal do Vitória fez uma promoção lá pros pais, os filhos, né? E ela entrou comigo. E o Marquinhos sabe, tem uma camisa, ela escrito o meu nome na camisa dela. Foi uma coisa mais linda do mundo. Deu uma festa legal, né? E nesse dia eu fui o goleiro do Fantástico. Né? Eleito e com méritos, né? Porque pegou demais. Exatamente. Então, por isso que marcou demais, né? Na minha vida, na minha carreira, sem dúvida.
Quem tiver curioso aí pra saber os lances, é só entrar nas redes sociais do Gleger. Eu gostei, porque ontem você a gente pega no pé do Gleger, porque a gente gosta demais do nosso guapo, né? Tá Mas grandes defesas. O Gleger foi um dos grandes goleiros que curtiram essa trajetória no futebol, grandes defesas, por onde passou. Teve um jogo também que eu coloquei no grupo lá. Isso ele não fala aí. Isso o Gleger não mostra, né, Júlio? Isso ele não mostra. Aí, vamos ver. Aquela última partida, você pelo Vitória, comandado por Wagner Mancini, diante do Vasco da Gama em São Januário, lotado São Januário. Jogaço. Você não era o titular, né, Gleger? Me parece que era o... Não, era o Viafra. Isso, que era gringo, né? Um goleiro aí gringo. O Gleger fez grandes defesas naquela partida. E o Vasco tinha, parece que um tal de Romário, acho que é Edmundo, né? Edmundo é um time fraco, aquele time do Vasco. Era ruim, né? São Januário, acho que tinha uns 50 mil torcedores. Foi o ano que o Vasco foi rebaixado. Nesse jogo, exatamente, a derrota rebaixou o Vasco. Foi a última partida. O Vasco precisava ganhar. O Edmundo chora. Aí tem um torcedor que sobe jogar lá da Marquise. Isso, pô. O torcedor, ele ameaça pular. Exato, foi esse jogo aí. Cara, é verdade. Eu lembro desse jogo, cara. Opa, eu lembro desse tá jogo. no YouTube. Não querendo dizer qualquer coisa, mas eu era uma criança assistindo. Pô, você acabou de dizer que eu não sou tão velho. Tá vendo como é que eu sou, não? Eu era uma criança assistindo esse jogo. Mas eu lembro. Júlio. Pois não, CH? Não é verdade que o Gleger, a modéstia dele não permite que ele tinha apelido, sim. Eu tive a alegria de ser setorista pelo Sistema Globo de Rádio quando o Gleger jogava no Corinthians. Ele tinha apelido, sim. Qual que era o apelido? Você sabe qual era, não? Não tenho a menor ideia. É porque ele é modesto. O apelido dele era Paredão. Ah, é? É os cronistas. É que ele é modesto, né? Tinha apelido, sim. Mas só que o treinador era cabeçudo, né? Ah, não, pô, mas era... ele nos jogos e colocava um mão de pau pra jogar lá, mas isso faz parte do futebol. O Maurício a gente pode discutir, mas... E esse apelido surgiu lá em Limeira, no bairro São Vito, hein? Aliás, em Americana, no bairro São Vito, cidade natal de Gleger. Exatamente. E se confirmou em Arioca. Mas você chegou a pegar a época do Dida no Corinthians? Peguei. A gente tem que fazer. Minha chegada, né? A minha chegada era o Maurício. E aí depois... O Maurício depois foi pro América, Gleger? Não, eu fui pro Cruzeiro, né? Não, você foi pro Cruzeiro e o Maurício depois foi pro América, não foi isso? Isso, exatamente. O Maurício saiu e foi pro América, exatamente. Aí eu fui pro Cruzeiro. E aí quando eu voltei do Cruzeiro, aí era o Dida. Muito bem. Tem uma informação aqui, viu, Marquinhos, do Humberto, que talvez o Arthur Gazzi está interessando aí ao Guarani, pode vir contrato definitivo, né? Tá, segundo o nosso ouvinte, rescindindo com o São Paulo, mas de qualquer maneira é um nome na pauta aí do Bugre para os próximos dias, correto? Beleza, Júlio. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais do Bugre aqui na Bandeirantes, agora são 6 horas e 22 minutos. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Trânsito. Quem trafega pela Anhanguera encontra trânsito lento no sentido capital, na altura do bairro Cidade Jardim. No sentido interior, o tráfego é intenso na chegada ao trevo da Bosch. Pela rodovia Heitor Penteado, o motorista diminui a velocidade nos 2 sentidos, na altura da Hípica. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$ 14,90 sem mensalidade. Ligue 3003-1179. Sky, a gente se diverte junto. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19-3775-9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo tem Guarani em campo contra o Operário hoje, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, escalado por Daniel Paulista, vai a campo com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César. Já o Operário vai a campo com Simão, Alex Silva, Renier, Rodolfo Filemão e Fabiano, Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo, Silva, Garcia e Paulo Sérgio. André Luiz de Freitas Castro será o árbitro da partida, que terá transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Bem, o Guarani não vence, como já foi frisado aqui várias vezes pela nossa equipe, há 3 partidas. Dos últimos 3 jogos, até falava sobre isso ontem, o Bruno Silva, né? O Guarani ganhou apenas 1 ponto. Claro que isso começa a incomodar, mas a equipe ainda está super bem posicionada, apesar aí da colocação que assusta um pouco para quem já teve dentro do G4 e até na vice-liderança, mas a verdade é que o Guarani está a 3 pontos do 4º colocado, que é, afinal, o grande objetivo. Então, pesou um pouquinho? Pesou. É preocupante? É. Sentiu demais a falta de jogadores exponenciais, como o Rodrigo Andrade e especialmente o Regis, o próprio Davó, jogadores importantíssimos, que eram a espinha dorsal ofensiva da equipe do Guarani. É verdade também, mas hoje chegou o dia de ganhar. Independentemente ainda de não ter força máxima, de ainda o Daniel Paulista ter problemas para colocar o Guarani forte que ele gostaria de colocar, mas chegou o dia de ganhar. E esse Operário é um time traiçoeiro, é um time bem armado, mas de altos e baixos também. Então, independentemente de dificuldades técnicas, do esquema tático ou das opções do treinador, entendo que a postura hoje é fundamental, hein? Claro que se incomoda a torcida, incomoda nós da imprensa, os jogadores têm que estar muito mais incomodados do que todo mundo. E a comissão técnica também. Então hoje o papo é duro, tem que ser papo reto, todo mundo dentro do vestiário, a bola rola daqui a pouquinho, 19h30, aliás, com grande transmissão, monumental transmissão, mais uma vez, da Bandeirantes. E aí, cara, tem que olhar cada um pro outro e dizer, moçada, a gente desmanchou, o Guarani derreteu porque o Regis saiu, porque tinha saído também o Rodrigo Andrade, porque saiu o Davó. E nós? Nós não representamos nada? Será que nós somos Regis dependentes? Ó, um pouquinho, né, de autoestima, um pouquinho de amor próprio de cada um e partir para cima para ganhar o jogo. É difícil, é difícil. Tem jogo fácil nessa divisão? Claro que não, pô. Não tem jogo fácil. Todo mundo oscila. E o Guarani está tendo uma oscilação por questões óbvias, porque perdeu jogadores muito importantes. Mas hoje, independentemente do importante, do Cobra estar no time ou não, tem que ganhar esse jogo aí. E como é que se ganha um jogo, sobretudo em casa? Com imposição física, com desdobramento atlético, com personalidade e com postura. A parte tática a gente discute depois. As
individualidades técnicas também. Mas eu vou ficar de olho na postura do time, que me pareceu meio flácida e preocupantemente desinteressada pelo jogo lá em Salvador no último sábado. Agora, hoje, a cobrança não é nem em cima de um primor técnico, de uma apresentação de gala. Não, nós queremos ver como é que esse time vai se impor dentro de casa, diante do adversário, para fazer esses 3 pontos fundamentais na retomada aí rumo ao G4. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19 3775 9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Trânsito. Na chegada ao Balão do Castelo, o motorista diminui a velocidade pela Andrade Neves, pela Alberto Sarmento e a Francisco José de Camargo Andrade. Lix da Cunha tem trânsito carregado, da estação de transferência Anhanguera até o trevo da Bosch, sentido Hortolândia. Quem ama a tranquilidade, escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752. Júlio Nascimento. Agora são 6h32. Já tem Guarani em campo contra o Operário. Quero conversar com você sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Estou falando da Nico Paneteria. Tradicional e fundada em 1973, o ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana, produtos 100% artesanais criados na própria Nico Paneteria, excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas e almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 3 horas da tarde. Aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas e todos os dias com sobremesas preparadas para você. Nesta semana, até o dia 28 de agosto, tem o famoso Festival de Sonhos com sabores Prestígio, Negresco, creme pavê com morango, ferreiro, ninho trufado, goiabada com cream cheese, creme e doce de leite. O festival do dia 26 a 28 de agosto. E ainda você tem o buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E no final de semana, inclusive feriado, tem buffet de café da manhã para começar o dia mais do que especial. Nico Paneteria, localizada no Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Encerramos aqui o Bandeirantes Esportiva. Rapidinho, um abraço especial aqui, Gleger Zorzinho. Quero mandar os parabéns. Hoje é aniversário do meu grande amigo Vicenzo Grippo. Vicenzo Grippo, proprietário lá da Ivison Logistic. Um grande abraço pra você, Vicenzo, parceiro de longa... Aliás, ele é fãzaço do Batista. O Batista gosta muito do Vicenzo também. Vicenzo, um abraço pra você, meu irmão. Saúde e felicidade.
Porque o ser humano nasceu pra ser feliz. Aê! Sensacional. Um abraço, Vicenzo. Quase que o PA foi, hein? PA, o VU agora foi lá no alto. Estourou tudo com o Glegesurzinho. Vem aí na sequência, jornada esportiva na Bandeirantes. Leandro Boles dá o recado. Tem Guarani em campo contra o Operário. Boa sorte ao Bugre. Eu volto amanhã, 11h30 com nossa área. E novamente às 5 da tarde com Bandeirantes Esportiva. Boa jornada esportiva. Fique aqui. Aqui é muito menor. Boa noite. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.